Bom, eu estava pensando como endereçar essa questão aqui, pensei numa apresentação em PowerPoint, pensei em preparar uma palestra tradicional, mas depois eu pensei o seguinte, não é muito por aí. A gente está muito cansado dessa sociedade espetáculo, cheio de efeitos especiais, que nos impedem de retomar o valor da oralidade e de conversar, olhando um pouco para dentro, fazendo uma reflexão na troca, na conversa, no diálogo. Eu acredito muito no poder das rodas de conversa e achei que a gente podia fazer isso aqui, na realidade, de uma maneira mais informal, que nos ajudaria a nos conectar um pouco mais com esse grande desafio, que é viver uma orientação por valores num país como o nosso, passando por essa crise, passando por essa situação. Eu escolhi um tema para a gente conectar a ideia de produtividade, competitividade e orientação por valores, e esse tema está muito ligado à carta encíclica Caritas in Veritate, que na realidade quer dizer caridade de verdade, do Bento XVI, em que ele diz que a caridade de verdade é a subsidiariedade. E a subsidiariedade é a reflexão sobre esse nosso papel em apoiar o outro para chegar na sua estatura máxima. Se nós conseguirmos nos apoiar para chegarmos na estatura máxima, nós conseguiríamos, teoricamente, resolver grandes problemas. Mas que problemas seriam esses? E como é que isso conecta com o desafio das organizações brasileiras? Eu gostaria de começar por um tema de valores que é um consenso para todo mundo, que é o valor da vida. Como cristãos, acreditamos que a vida é o dom maior, ainda assim, ainda sendo um dos maiores países católicos do mundo, nós temos um problema gravíssimo com acidente de trabalho. O Brasil tem uma das maiores taxas de acidente de trabalho do mundo e nós temos também um dos trânsitos mais violentos. Nós temos, além disso, cidades muito violentas. Então, nós somos violentos. Se somos violentos, onde é que está o valor da vida? Esse tema, ele interessa especialmente, eu acredito, para as organizações, porque os acidentes de trabalho geram perdas não mensuradas, desde a paralisação da produção até a perda de vida, a perda com todas as questões relativas aos acidentes, e ainda assim nós temos uma taxa muito alta. Mas não é que as empresas brasileiras não saibam disso ou não estejam fazendo nada a respeito. Eu que estou sempre nesse mundo da consultoria às empresas, eu vejo que as empresas brasileiras estão fazendo um esforço enorme para conseguir resolver o problema de acidente de trabalho. Há um volume enorme de dinheiro gasto com consultoria, então a maior parte das empresas já tem padrão, processo, procedimento, controle, norma, acompanhamento. Nós temos os controles estatísticos de processo, Green Belt, Black Belt, White Belt, para melhorar os processos administrativos. Ainda assim os resultados não vêm. Onde que a gente está errando? Onde que todos os nossos esforços se perdem? Por que nós somos um país de baixa produtividade? Por que nós temos esse nível de corrupção? Por que nós temos uma taxa muito grande de acidentes de trabalho? Todas as minhas pesquisas e os meus estudos mostram que, na verdade, nós somos um país com baixíssima propensão a confiar e que tendemos, todos nós brasileiros, a olhar muito mais para aquilo que nos ameaça do que para aquilo que nos dá suporte. Na vida, a gente se acha sozinho, a gente vê o mundo operando contra a gente. Nessa posição de achar que o mundo opera contra a gente acaba caindo numa posição fatalista. O Brasil é assim, sempre foi essa bagunça, não há o que se possa fazer, a saída do Brasil do aeroporto, ou uma posição vitimista. Eu sou vítima dessas circunstâncias, esse mundo que já veio malhado antes de eu nascer, e nessa posição nós acabamos não conseguindo enxergar que a enorme maioria das pessoas gostaria das mesmas coisas que a gente, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de se organizar orientado para aquilo que nos dá apoio e menos daquilo que nos ameaça. Quando eu digo que nós somos um país de baixa confiança, eu não estou falando de confiança como um sentimento.
Eu estou falando de confiança como um ativo intangível das economias. Há muitos estudos hoje sobre o papel da confiança na performance das economias. E a produtividade é diretamente proporcional à propensão a confiar. Países de muita confiança têm muita colaboração a baixo custo de transação. Quer dizer, é fácil a gente se reunir, bolar, fazer alguma coisa, as pessoas se engajam e cumprem o prometido. Países de baixa confiança, as pessoas não se engajam porque elas acham que ninguém vai cooperar, que ninguém vai colaborar, que elas vão gastar um tempo e energia enorme e isso não vai dar em nada. Nós estamos nessa posição. Quando nós olhamos, tem uma série de estudos globais sobre isso e tem um especialmente que compara muitos países, que é o World Value Survey, e nessa pesquisa o Brasil aparece como o país com menor propensão a confiar no mundo. Se nós temos pouca propensão a confiar, nós focamos no curto prazo, nós fazemos planejamento reativo e a gente tenta controlar tudo aquilo que pode dar errado. Se a gente está nessa situação, a gente não consegue pensar em como a gente cria coalizões orientadas para o médio e para o longo prazo para ter resultados melhores. Se a gente olha para a posição do Brasil nos rankings globais de competitividade e inovação, nós estamos muito mal. Se nós pegamos o ranking de competitividade da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra, na Suíça, em todos os países têm igualdade de condições para registrar suas patentes lá, nós vamos perceber que, embora nós estejamos entre as 10 maiores economias do mundo, nós estamos lá perto da 30ª posição, com um número de patentes muito baixo. Nós estamos em 8ª posição na América Latina e Caribe. Aí muita gente diz, não, mas é porque a gente tem problema com a educação. A gente vive ouvindo isso. O brasileiro é mal educado, o brasileiro não tem educação. Se alguém não resolver o problema da educação, e esse alguém é uma entidade mística, uma entidade mágica, como o Estado, o governo, alguém, se alguém não resolver esse problema, nós não vamos conseguir retomar a prosperidade, porque o brasileiro tem um problema com a educação. Uma das coisas curiosas, quando a gente olha para isso, é que, na média, esse raciocínio não está tão errado. Nós, de fato, temos problema com a educação se a gente olha na média, mas nós somos 200 milhões de pessoas. Quando nós olhamos em dados absolutos, nós vamos ver que nós temos muito mais gente, muito mais bem educada do que países que estão disparados na nossa frente. Esse é o caso, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia está em 11º lugar no ranking global de inovação, com mais ou menos 5 vezes o número de pedidos de patente do que o Brasil. Aí todo mundo diz, bom, a Finlândia é o país com a melhor educação do mundo? Sim. Só que eles são 5 milhões de pessoas. Eles não são do tamanho da maior torcida do mundo, porque 5 milhões de pessoas pra gente é um clube de 2ª divisão. Então, como é que 200 milhões de pessoas conseguem menos resultado do que 5 milhões? Se a gente pega o censo de educação de 2015, nós vamos ver que no censo de educação de 2015, em 2015, nós tínhamos 8 milhões de alunos cursando graduação no Brasil. Então, nós tínhamos 1,5 vezes a população da Finlândia cursando graduação. Se nós pegarmos o número de mestres e doutores, nós temos cerca de 15% da população da Finlândia com mestrado e doutorado. Ainda assim, nós estamos mal. Quando a gente olha por quê, é essa nossa posição no ranking de confiança. Nós não confiamos. Se nós não confiamos, nós não conseguimos fazer um acordo de médio e de longo prazo para inovar. As empresas não se aproximam das universidades, a gente tem uma série de desorganizações. Muita gente chega e diz, o problema do Brasil, esquerda, direita. Não, o problema do Brasil não é necessariamente as orientações políticas, é a bagunça. É uma desorganização da cooperação que acontece num país muito recente, no sentido de que uma boa parte da população do Brasil veio para cá a partir do começo do século XIX, do fim do século XIX. Nós somos um país de altíssima heterogeneidade. Nós somos praticamente o único país que eu conheço no mundo que teve uma imigração fortemente financiada pelo governo para povoar o território. Então a gente sabe que o governo brasileiro trouxe alemães, trouxe italianos, trouxe poloneses, o governo brasileiro incentivou isso a partir de 1870 para ter um povoamento do território e ter uma
certa escravidão branca, substituindo a escravidão negra nos canaviais. Então a ideia era trazer europeus para gerar um processo de escravidão por endividamento nessas fazendas. Teve um esforço maciço por fazer isso. E os estudos mostram que a confiança ela diminui com heterogeneidade e com desigualdade. Nós somos o último, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo, de acordo com os índices Gini, que compara a desigualdade. Mas isso quer dizer que não tem saída? Isso quer dizer que não tem nada que a gente possa fazer? Uma série de trabalhos vem mostrando que as nações mudam no nível meso, não é nem no nível macro, da macropolítica, porque, por incrível que pareça, o presidente tem muito menos poder do que a gente imagina. Se eu tenho uma desorganização enorme na sociedade, quem está lá em cima não tem grande poder para, né, fazer a coisa certa, porque falta organização no sistema como um todo, mas tem um poder enorme para fazer a coisa errada, porque no meio da bagunça é possível ter comportamento oportunista. Então, como é que nós podemos pensar o desenvolvimento no nível meso? E aí, olhando para o nível meso, que é o nível das organizações concretas, onde tem interação face a face, onde a gente tem controle sobre como a gente interage para trabalhar, é no nível meso que essa mudança se dá. Depois de muito tempo tentando entender como é que nós poderíamos operar para aumentar a produtividade e competitividade no Brasil, eu e o Marco, que é meu marido e meu sócio e que trabalha muito com isso, nós fomos procurar organizações no Brasil de alta confiança para ver se elas existiam e para ver como é que elas funcionavam. Nós fizemos um trabalho no BOP, a gente publicou isso num livro chamado A Ponta da Lança, porque o BOP tem um nível de confiança interno equivalente às das tropas americanas, a SWAT e os Marines, e nós fizemos essa comparação na nossa pesquisa. E nós descobrimos instituições de outra natureza, como o Hospital Albert Einstein, que tem uma entrega de excelência e tem muita confiança interna. E aí a gente foi olhar se é verdade que a mudança se dá no nível meso, e se a gente vê que no nível meso, nessas duas organizações, a gente tem muita confiança, como eles criaram confiança? Essa é a questão fundamental. E eles criaram confiança com liderança compartilhada e subsidiariedade. E eu queria contar um pouquinho dessa história para a gente ver como isso é possível fazer com as pessoas que a gente tem dentro das nossas organizações. Se a gente olha principalmente para o BOP, as pessoas não têm uma educação de altíssimo nível, muitos dos soldados têm segundo grau. Quando nós olhamos para a base da pirâmide no Einstein também, são os assistentes de enfermagem que eles mesmos educam da comunidade de Paraisópolis, onde eles têm um projeto social. Então eles têm gente formada da favela de Paraisópolis trabalhando num hospital de excelência e tendo resultados que são benchmark global. Como é que eles fizeram isso? Como é que uma tropa de 400 homens no Rio de Janeiro, com todos os problemas que a gente tem de desvio de recursos, de roubalheira, de falta de confiança, consegue ser benchmark global? E como um hospital de São Paulo consegue ter níveis excepcionais de segurança do paciente e de segurança profissional com uma mão de obra recrutada nas comunidades? Eles fazem isso com o seguinte mecanismo, eu vou contar a história que é sempre mais didático. Teve uma vez que eu estava fazendo um projeto de consultoria para uma empresa de distribuição de combustíveis e eles precisavam trocar a marca. Eles compraram uma outra empresa e precisava trocar a marca dos postos de gasolina, fazer aquele rebranding, como o pessoal chama em inglês, que é trocar a marca do comprado, colocar a marca do comprador numa quantidade imensa de postos, eu não me lembro exatamente, mas eram alguns milhares, 2.000, 3.000, agora não me lembro do número. E a empresa compradora estava muito preocupada, que ele falou, nossa, o volume de acidente vai ser enorme. O brasileiro não usa cinto de altura, não cumpre as normas do Ministério de Trabalho em Altura. Outro dia eles tinham ido visitar a obra, descobriram que os operários tinham colocado roda no andaime para facilitar a movimentação e não estavam trabalhando com o cinto de segurança, a criatividade do brasileiro é enorme. E eles disseram o seguinte, nós vamos lá tentar aumentar, conscientizar as pessoas para a importância de combate ao acidente. Vamos
combinar que essa é uma coisa que todo mundo concorda, que a gente deve viver e não morrer no trabalho, que o trabalho deve ser fonte de vida e não de morte, e que é bom para todo mundo no acidente de trabalho. Então, se tem uma coisa que é uma agenda que concorda, todo mundo concorda, é com isso. É bom para o patrão, é bom para o empregado, é bom para a área pública, para o hospital público, para tudo isso. Tira retrabalho de todo mundo e entrega resultado. O engenheiro foi lá, reuniu assim um auditório lotado com operários e começou a fazer uma palestra sobre a importância de trabalhar seguro. Como é que ele fez isso? Ele pegou a famosa pirâmide do risco, que mostra a cada 40 mil atos inseguros tem uma chance de ter não sei quantos quase acidentes, a quantos não sei quantos mil acidentes a gente tem um pequeno acidente, aquela pirâmide que todo mundo conhece. Foi fazendo aquela análise toda e chegou à brilhante conclusão que, para reduzir estatisticamente as probabilidades de acidente, todos deveriam agir seguro, e deu o exemplo, por exemplo, de segurar no corrimão na hora de subir na escada. Eu estava ali no meio dos peões, ouvindo a conversa, um vira para o outro e diz assim: bora olha esse cara aí, marica. Como é que é possível o cara achar que o outro era marica pelo que ele falou? Porque eu fiquei tentando ver se tinha algum outro indicador. Ele achou que desmunhecou, achou que teve uma atração, sei lá, achou que o cara piscou para ele. Não, foi pela maneira como ele estava falando. Aí eu fui perguntar: mas por que você acha que ele é marica? Cara, boiola, trabalha aqui é coisa pra macho. O cara tá com medinho. Deve ter aqueles meninos criados pela vovó que tirava o verdinho do prato, cheio de dengo, vai cair na escada, não tá segurando no corrimão, vai fazer dodói no joelhinho, a vovó não tá aqui para dar beijinho. Aí eu falei: mas por que? Você não acha que isso faz sentido? Ele falou: claro que não. Eu moro ali na favela do Pavãozinho, não sei se vocês conhecem no Rio, é uma comunidade assim, em pé, que passa ali em cima de uma avenida de Copacabana. Então eu morava em cima do túnel, se rolasse ia cair no meio de uma avenida. Ele dizia: minha mãe era pobre, meu pai saiu de casa, minha irmã cuidava da gente com 9 anos de idade para minha mãe poder sair para trabalhar. Eu cresci soltando pipa na laje ali em cima da ribanceira. Não, eu tenho que ligar para casa para saber se está tendo tiroteio ou não para eu poder subir. O cara vai mandar ela segurar no corrimão. O que acontece? Com muita heterogeneidade e muita desigualdade, eu não consigo sequer me comunicar com o outro de uma maneira que faça sentido. Então, uma questão simples como o valor da vida não estava ali em questão como é que juntos nós podemos garantir a vida, porque a diferença era tão grande que não gerava possibilidade lógica de entendimento. Para aquele rapaz que todo dia passava por essa situação, aquela conversa de segurar no corrimão só podia ser coisa de um cara de classe média mimado pela avó que tinha medinho de fazer dodói no joelhinho. O que, dentro de uma ética masculina, né, podia ser um maricas. Muito bem. Qual é a saída? Nós paramos para pensar sobre isso. Não é que aquele operário fosse contra a saúde e segurança. É que aquele procedimento que o engenheiro estava colocando para ele era absolutamente absurdo. É claro que se eu quero segurança no trabalho, o que o líder tende a fazer? Como é que eu controlo o comportamento e obrigo esse cara a cumprir o procedimento? Mas a minha efetividade obrigando uma pessoa que não está comprada no desafio, ela é muito pequena. Porque eu vou depender de monitoramento contínuo. Olha o custo. Para baixíssima efetividade. É absolutamente ineficiente. Nós tentamos fazer a seguinte coisa: nós convidamos esses rapazes que tinham debochado da palestra do engenheiro e começamos a discutir com eles sobre o absurdo que é a taxa de mortalidade no trabalho no Brasil. A quantidade de homens, principalmente, que morrem de acidentes de trabalho no Brasil. Na realidade, entre 14 e 35 anos, morrem 2 homens para cada mulher no Brasil. A taxa de mortalidade masculina é muito maior. A mortalidade feminina está ligada a problemas de reprodução, parto e essas coisas. E dos homens? Acidente de trabalho e morte violenta. A gente tem uma verdadeira carnificina de homens no nosso país por conta dessas questões. Nós chegamos para eles e eles disseram: quantos amigos vocês já perderam? Todos já tinham perdido o amigo, ou
na violência, ou por acidente de trânsito, ou por acidente de trabalho. Nós dissemos, nós aqui estamos querendo montar uma coalizão de pessoas fortemente orientadas para a vida como valor, porque nada do que a gente vai estar fazendo vai valer a pena se algum de nós morrer. E nós precisamos da ajuda de vocês. Nós gostaríamos de saber o que nós podemos fazer aqui dentro da empresa, onde todos nós temos acesso à informação, conhecimento, tudo, o que nós podemos fazer para evitar que alguém morra nesse trabalho. Então, ao invés de tentar resolver pelos outros, ao invés de tentar controlar os outros, confiar significa abrir-se para o outro e assumir o risco, inclusive, do outro dizer não, que não aconteceu. Confiar significa se colocar vulnerável numa relação e admitir o meu limite, o meu desconhecimento e convidar o outro para resolver comigo. Quando eu faço isso, eu reduzo a distância de poder e eu reduzo a aversão à incerteza. Eu aumento a confiabilidade porque eu estou tendo acesso às informações e está todo mundo conseguindo falar. Então, para nossa surpresa, foram eles, os operários, que resolveram o problema. Fizeram campanha, fizeram jornal, falaram um com o outro, se engajaram ativamente e conseguiram resolver um problema que, na dinâmica do Casa Grande Senzala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é absolutamente impossível de resolver. A liderança compartilhada na solução de problemas, ela gera ganhos de produtividade e competitividade que a gente não consegue antever, porque a gente consegue resolver problemas complexos e sistêmicos capturando muito mais inteligência do sistema. Mas se eu estou numa cultura de baixa confiança, eu não acredito nisso. Eu não tento. Eu acho que o outro não vale a pena. E nós chegamos nessa posição no Brasil, de achar que o outro não vale a pena. Então, que eu tenho que controlar o outro no grito, na marra, na punição, na ameaça. Muita gente, quando vai olhar para isso, assim, como é que eu crio um sistema de consequência para punir aquele que não faz a coisa certa? E se a gente mudasse a lógica e dissesse, como é que a gente cria um sistema de engajamento para aqueles que querem fazer a coisa certa? Se nós olharmos para o Brasil hoje, que volume de esforço nós estamos fazendo para apoiar os indivíduos que querem fazer a coisa certa para que eles consigam? Nós dizemos, brasileiro é uma droga, não vale a pena tentar, ninguém consegue, ninguém está afim, brasileiro é oportunista, preguiçoso, vagabundo, picareta. Nós conseguimos criar uma visão negativa a respeito de todos, então nós generalizamos, todos os brasileiros são assim e sequer tentamos. Quando nós aplicamos esse princípio da saúde e segurança para a produtividade e competitividade, nós conseguimos ter ganhos em inovação de baixíssimo custo. Tem uma série de histórias de empresas que conseguiram inovar com sugestões muito simples, que na realidade não dava para a liderança perceber. Tem uma história interessante de lançamento de produto, por exemplo. Tem uma pesquisa que uma amiga minha fez na época de antropologia do consumo sobre como os brasileiros lavam roupa. Foi uma empresa que vende sabão para roupa branca, sabão para roupa colorida. Essa empresa que estava no Oceano Vermelho competindo muito para vender esses dois produtos. Uma hora alguém perguntou, mas se o nosso produto é tão bom, por que a dona de casa brasileira usa sabão em pedra? Contrataram consultores para descobrir isso. E aí nós fomos nas casas das pessoas, os consultores foram na casa das pessoas, falaram, e a gente descobriu que a dona de casa americana lava roupa separando roupa branca e roupa colorida. E ela põe tudo na máquina. Ela bota cueca misturado com pano de prato, com meia, ela lava tênis na máquina, ela lava pano de chão na máquina. Quando nós fomos ver como a brasileira lavava roupa, ela não faz isso. Brasileira separa em pilhinha, roupa cara, roupa nova, roupa boa, roupa do neném, roupa de cama, roupa de mesa, roupa de banho. A gente está fazendo um montão de pilha. E a gente descobriu, por exemplo, que a maior parte das donas de casa brasileira não misturam toalha com lençol na máquina. E a gente foi perguntar, mas por quê? Ah não, porque vai dar pelinho no lençol.
Mas você só percebe que dá pelinho no lençol se você se deu o trabalho de passar o lençol, coisa que nenhuma dona de casa americana, obviamente, faz, que é passar o lençol. Quando a gente viu também, na casa da maior parte das brasileiras, tinha, que tem criança pequena, a Laércio, que teve bebê, sabe disso, tem uma coisa chamada bacia sagrada. Assim, a mulher vai para a maternidade, na véspera, a mãe, a sogra diz, você comprou a bacia, o balde de lavar as coisas do neném? Aí se a mãe não tiver comprado, assim, não, mas tem que comprar, tem que ser de cor diferente, não pode nunca ter sido usada, ela é só para coisa do neném. Aí você tem aquela sua bacia sagrada que é para todo mundo lavar a roupa do neném ali, a mãe, a empregada, quem quer que esteja na casa. Se alguém lavar qualquer coisa que não seja a roupa do neném ali, aquela bacia não é esterilizável, né? Uma vez maculada, ela vira um objeto comum, não, ela sai do pedestal da sacralidade, não tem água quente, nem álcool, nada, esteriliza. Você vai no supermercado, compra uma de uma outra cor, né? Para ser a bacia do neném. E naquela bacia sagrada você só usa sabão de coco. Depois de ver isso, a gente descobriu que dona de casa brasileira lava. Os pesquisadores que estavam fazendo a pesquisa descobriram que dona de casa brasileira lavava roupa cara, roupa nova, roupa boa, lingerie, roupa de neném com sabão de coco. Ora, se isso é verdade, e lavar roupa com sabão de coco em barra dá um trabalho desgraçado, porque você tem que ficar ali no tanque esfregando, isso era oportunidade para lançar sabão de coco em pó, sabão de coco líquido, sabão de coco para lingerie, sabão de coco para lã, sabão de coco para roupa de bebê, amaciante super macio. A questão é, essa empresa precisava ter contratado aquele grupo de consultores para fazer isso? Não precisava. Se tivessem reunido as funcionárias da empresa e perguntado como é que elas se organizam para lavar roupa, teriam chegado à mesma conclusão. Inovação de baixo custo tem essa característica. Elas são fáceis de entender, fáceis de ver, porque há demandas do consumidor que não são atendidas e que nos permitiriam criar novos produtos e novos serviços. E o que a subsidiariedade tem a ver com isso? Cada vez que eu convido as pessoas a fazer parte da solução do problema, eu estou dando para elas uma oportunidade de desenvolvimento. Eu estou dando para elas uma oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos, mesmo que sejam conhecimentos tácitos do tipo como o brasileiro lava roupa. Se eu permito que as pessoas façam isso e eu tenho uma meta de aumentar a lucratividade ou resolver algum problema e eu faço um acordo ganha-ganha com as pessoas que mais me ajudarem, eu vou criando um contexto capacitante para o desvelamento das potencialidades das pessoas. E foi esse caminho que o Bob e o Einstein usaram. Conforme eu engajo as pessoas continuamente na solução de problemas, eu permito que elas cresçam. E quando eu permito que elas cresçam, eu aumento a minha capacidade de resolver problemas e a minha capacidade de inovar. Só que a gente fica de tal maneira com a cabeça presa em modelos mentais inadequados que nós sequer conseguimos ver que se nós conseguirmos simplesmente conversar sobre problemas, nós eliminamos os aspectos negativos da heterogeneidade e da desigualdade. E nós criamos coalizões mais capazes de entregar valor. Essa é um pouco a fala que eu preparei para hoje, e aí eu imaginei colocar isso como uma provocação para a gente poder então debater sobre isso. Eu pensei em contar o caso do Bob em detalhe, contar o caso do Einstein, mas aí vira quase um curso de desenvolvimento de executivo e não é muito nosso objetivo aqui. Como nós somos da ABCE, eu acho que nós poderíamos pensar o quanto que a gente consegue reinaugurar um ciclo de prosperidade simplesmente olhando para as pessoas com um outro olhar e convidando as pessoas para ajudar a aumentar a rentabilidade do negócio. E aí vou contar uma experiência que eu tive na Paróquia da Ressurreição, alguns anos atrás, que mostra como a desigualdade demanda um pouquinho só de paciência na hora que a gente vai fazer essa mudança. Porque o indivíduo que nunca cooperou, ele não sabe como cooperar. Então, tem um ciclo de ensino dessas pessoas para que elas consigam fazer isso. Tinha uma pessoa muito querida nossa lá na Paróquia da Ressurreição, que era o Jorge Bedran, que morreu já.
O Jorge tinha criado na paróquia um grupo chamado Grupo da Perseverança. Ele tinha descoberto que muitos jovens que moravam na comunidade ali perto e que queriam perseverar no caminho do bem, não tinham suporte para fazer isso. Então eles tinham aliciamento do tráfico, aliciamento das drogas, aquela malandragem do Rio, e eles não tinham ajuda para perseverar no caminho do bem. Por exemplo, qual é a diferença de um jovem da favela para as minhas filhas nesse sentido? Eu não permito que elas vacilem, eu estou ali o dia inteiro dizendo, vocês podem, vocês conseguem, está aqui um cantinho para estudar, está aqui o suporte, está aqui o material, deixa eu ver como é que vocês foram, se elas não conseguem, eu vou lá, entro imediatamente com suporte para elas conseguirem. E como é que funciona na casa de muitos desses jovens e crianças que moram nas comunidades e que muitas vezes são criados por uma mãe ou uma avó sozinha que precisam trabalhar fora para sustentar a família? A casa é pequena. Às vezes tem só uma mesa na cozinha, não tem uma escrivaninha para organizar o material, não tem gaveta para guardar o material. Eles fazem o dever de casa naquela mesa da cozinha, suja o trabalho de gordura, às vezes falta material escolar, as coisas se perdem, se tem criança pequena, né? Eu guardo o meu material, mas eu não tenho uma gaveta, se não tem tudo arrumado, os menores não me pegam, você tem essa desorganização da casa e é muito difícil perseverar nessa situação, ninguém apoiando e uma série de problemas. O Jorge decidiu montar esse grupo na paróquia para apoiar esses jovens. E ele convidava pessoas para fazer palestra, assim como o Lécio me convidou para vir aqui, ele convidava lá. Aí um dia ele me convidou e disse assim, Carmen, eu queria que você fizesse uma palestra para os jovens aqui. Eu falei, tá bom, quero fazer uma palestra sobre liberdade. Ele falou, não, Carmen, faz uma coisa mais simples. Não vem com essas filosofia acadêmica, não, que isso não vai funcionar. Diz para eles que não pode ir para o baile funk, diz para eles que tem que estudar. Eu falei, não, Jorge, eu acho que falar sobre liberdade vai ser melhor. Ele não tinha outro palestrante mesmo. Aí... Não, porque na hora de dizer que está tudo dando errado, tem um monte de gente. Agora, na hora de ir lá ajudar, não aparece nenhum cristão, né? Muito bem, eu fui lá e eu comecei falando com essas crianças, contando a história de grandes empresários brasileiros, líderes empresariais que foram muito pobres na infância. Falei da história do seu Luiz, da Natura, que conta uma história de uma infância bastante sofrida. Falei do Rolim da TAM, que teve que trabalhar com 14 anos, a família botou ele para trabalhar porque precisava disso. E vários outros líderes empresariais que também tiveram dificuldades ao longo da vida. Contei a história deles e perguntei, o que vocês acham que eles fizeram para chegar onde eles chegaram hoje? A resposta era, alguém ajudou? Fizeram alguma coisa errada? Ou deram muita sorte com alguma coisa na vida? Bom, se é isso que eu acho que é o caminho para a riqueza e prosperidade, eu não consigo me organizar para isso. Eu comecei a dizer assim, não, gente, e se a gente parasse para pensar, o que a gente consegue fazer daqui da onde a gente está? Né? Pensando, por exemplo, como São José no Egito. Ele estava sempre em situações muito ruins, mas ele conseguia fazer o máximo a partir daquele lugar que ele estava. Como é que a gente consegue fazer isso? Estava difícil para as crianças entenderem. Eu disse, vamos lá, o que o anjinho fala numa orelha e o que o diabinho fala na outra? Aí as crianças começaram, o anjinho disse para eu tomar banho. Eu perguntei, vocês tomam? Não, tomo não. Por quê? Porque eu não gosto, professora, ninguém me cheira mesmo, então minha mãe chega em casa, manda eu tomar banho, aí eu só molho o cabelo assim. Ela só passa a mão no cabelo para ver se eu entrei embaixo do chuveiro e pronto. Falei, tá, mas quem quer o seu bem? Ele disse, não, o anjinho, porque eu fico cheio de pereba. Né? Você morando no Rio, um calor desgraçado, não tomando banho, vai ficar cheio de pereba. O que mais o anjinho fala, o que mais o diabinho fala? Aí eles disseram, o anjinho diz para eu estudar. Eu falei, vocês estudam? Não estudo não. Por quê? A professora dessa vez é um diabão desse tamanho. Fiquei pensando um monte de besteira, fiquei até com medo de perguntar quem que era o diabão, mas o menininho falou, não, a patroa da minha mãe me deu um videogame de presente de Natal e aí agora eu penso em estudar. O diabão fala, não, o jogo tá irado, você vai bater o recorde. Aí meu pai grita lá da sala, moleque, desliga essa droga e vai fazer dever de casa. O diabão fala, que nada, ele tá cansadão, daqui a pouco tá babando no sofá. Falei, gente, pois é, assim é difícil perseverar. Comecei a conversar com eles sobre a liberdade como sendo essa capacidade que o ser humano tem de discernir e fazer a coisa certa. Se eu consigo fazer a coisa certa, eu consigo ir fazendo as escolhas que vão me fortalecer para chegar no caminho certo. Eles pareciam ter entendido, eu fui fazer um teatrinho.
Eu disse, olha, vamos imaginar que eu sou uma pessoa da comunidade, saí do meu emprego agora, trabalhava muitos anos no emprego, ganhei meu fundo de garantia. Eu tenho 3 escolhas. Eu posso guardar o dinheiro, eu posso gastar o dinheiro, né? Aproveitar que eu trabalhei muitos anos, agora saí do emprego, eu posso sair gastando esse dinheiro, dizer, né, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, filosofia Zeca Pagodinho. Ou eu posso empreender. Imagina que essas pessoas moram muitos anos ali no Pavãozinho e agora pensou o seguinte, nossa, quando eu era criança eu queria comprar um lápis, uma borracha, minha mãe não deixava eu descer porque era muito longe, era perigoso, as crianças volta e meia estão sem material, e se eu abrisse uma papelariazinha lá em cima? Agora eu sei que as crianças não têm muito dinheiro, eu vou ter que tentar ter o melhor produto a menor preço, fazer um esforço muito grande para prosperar. Imagina que dá certo. Deu certo? Fiz isso, tentei, e eu uso esse dinheiro agora para sustentar minha família. Como está dando muito certo, agora estou precisando de ajuda e coloco uma plaquinha na porta. Precisa-se de ajudantes. Venham aqui agora e me convençam que eu tenho que contratar vocês. Chegou um menininho ali e falou, moça, eu vi ali que a senhora está precisando de ajudante, a minha mãe está muito doente, eu estou precisando muito desse emprego, a senhora me dá um emprego? Eu falei, não. Aí me olhou assustado, saiu. Aí veio o outro e disse, moça, eu tenho 5 filhos, minha mulher está grávida do 6º, a gente está sem comida em casa e a gente está passando um sufoco da nossa vida, esse emprego? Eu falei, não. Aí veio um outro e foi contando uma desgraça maior que a outra. E eu falando, não. Chegou uma hora, eles se irritaram comigo, disseram assim, a senhora é ruim que é o cão, hein? O que a gente tem que dizer para a senhora me dar esse emprego? Eu falei, olha, se vocês chegassem aqui para mim e dissessem, eu sou muito bom em matemática, se a senhora me der esse emprego, eu juro que eu vou organizar essa lojinha, vou administrar isso muito bem e o senhor vai prosperar. Agora, eu daria um emprego de verdade para alguém que chegasse e dissesse assim, olha, esse seu negócio tem muito potencial, eu acho que eu consigo ajudar muito, eu vou botar uma meta que eu consigo dobrar esse seu negócio em 1 ano, mas eu vou querer uma porcentagem aqui, eu quero ser um pouco dono. Aí eles disseram, tá maluca, professora? Não pode falar isso não. O homem lá vai achar que você está querendo roubar ele e pegar tudo que é dele. Olha como a desigualdade impede que esses jovens conheçam o caminho da prosperidade. E onde que a gente tem uma oportunidade ímpar de ajudar as pessoas a perceber que a prosperidade depende da colaboração entre todos. Então, a gente tem hoje no cenário político essa briga direita e esquerda, como se patrões e empregados fossem inimigos, quando a gente que está aqui, numa associação de dirigentes, sabemos o quanto que a gente precisa da colaboração das pessoas. A gente sabe o quanto que a gente está precisando de engajamento para aumentar as margens. E quem aqui não está disposto a pagar mais para aqueles que ajudam a melhorar as margens? Quer dizer, eles não percebem que mérito, na realidade, muitas vezes, não depende de ter estudado em Harvard ou de ter uma formação excepcional, depende dessa capacidade de conseguir resultado dentro das restrições que a gente tem. Se a gente apoiar a subsidiariedade nas nossas empresas, a gente consegue não só educar os brasileiros para os desafios concretos da vida, produzindo mais igualdade, mas a gente consegue também retomar a rota da prosperidade e da lucratividade. Eu tenho visto isso nos lugares em que as pessoas de fato apoiam os outros para trabalhar com estatura máxima. É claro que não são todos que são confiáveis, é claro que nem todo mundo é bom, é claro que existe gente que sabota, existe gente, e aí a gente precisa ter um sistema de consequências. A gente tem que abrir mão do paternalismo e passar a mão na cabeça daqueles que não estão cooperando, não estão fazendo a coisa certa, para que a gente possa de fato premiar aqueles que estão fazendo os esforços que vão gerar resultado para todo mundo. Não sei o que vocês acham. Essa é a minha visão e eu tenho visto que esse tipo de orientação para valor, eu tendo claro o valor que eu posso gerar para o meu cliente, o valor que eu posso gerar no meu negócio, em saúde e segurança, e a subsidiariedade como um valor, criando esse tipo de pacto ético, pode fazer com que a gente construa um outro país. Não sei o que vocês acham. Gostaria agora de abrir para uma roda de conversa. Obrigada pela atenção.
jogo do Flamengo ganhou. Acho que não. Essa subsidiariedade, caso seria uma forma de compartilhar a gestão mais, é isso aí? A subsidiariedade, ela seria substitutiva da caridade nessa carta encíclica, porque a caridade é aquele de dou o peixe. Isso é necessário muitas vezes, quer dizer, tem horas que a pessoa simplesmente precisa do peixe, né? Como a gente vê, tem gente que está morrendo de fome, sinto muito, nessa hora não dá para pensar na subsidiariedade como um valor. Mas quando a carta encíclica fala da subsidiariedade como a caridade de verdade, ela está dizendo desse esforço por fazer com que cada indivíduo chegue na sua estatura máxima. É ajudar cada pessoa a desvelar os seus talentos, a produzir resultado concreto para o resto acreditar que a pessoa consegue fazer isso e convidar para essa dura batalha que é transformar a realidade. O valor da subsidiariedade está diretamente relacionado ele é oposto, na realidade, ao paternalismo. O paternalismo é eu sou maior, eu sou capaz, eu sou o grande pai, e eles são filhinhos que não podem. A subsidiariedade são seres humanos iguais a mim e eu dependo deles para que a gente possa criar empresas cada vez melhores e convocá-los para se desenvolver na sua estatura máxima. Se desenvolver como? Resolvendo o problema, descobrindo formas melhores de fazer as coisas, cooperando para resolver muitos dos problemas que a gente às vezes contrata uma consultoria para resolver, mas a solução está ali dentro. Se a gente conseguir trazer essas pessoas para colaborar de uma forma mais direta, a gente, ao mesmo tempo, eleva essas pessoas à sua estatura máxima e no médio e no longo prazo a gente consegue ter uma empresa com maior capacidade de resolver esses problemas de curto prazo que nos atormentam, liberando inteligência humana para mais inovação, para melhorar a proposta de valor para o cliente. Professor, você acredita que uma mudança no sistema de remuneração poderia contribuir para esse novo modelo? Eu acho que ela é parte, mas ela não vem sozinha. Muitas vezes eu vejo empresas tentando colocar uma remuneração variável agressiva para que as pessoas competindo entre si consigam entregar resultado. Esse modelo de gestão ele funciona para algumas coisas, né? Mas ele transforma a organização num navio pirata. É todo mundo tentando correr atrás de resultado financeiro de curto prazo e, nesse sentido, a colaboração interna que geraria inovação e método de médio e longo prazo desaparece. Agora, se eu só falo em método de médio e longo prazo, mas eu também não permito que as pessoas compartilhem do lucro que elas estão gerando para a organização, eu estou tratando as pessoas como besta, quer dizer, você colabora pra caramba, mas o lucro é todo meu. Então, você atrelar a meritocracia a entregas relevantes é parte fundamental dessa virada. Considerando que todos os policiais do Rio de Janeiro entram por meio de concurso, a gente vê essa diferença, a alta confiabilidade no BOP e a baixíssima confiabilidade na PM normal. Por que isso? O que talvez o comando da PM possa fazer para que as demais companhias da PM tenham a mesma confiança da população que o BOP tem? Esse é um problema bastante difícil, na verdade, né? Fazer com que a mesma confiança do BOP tenha em toda a corporação. Porque, na realidade, o BOP fez um processo seletivo e faz um processo seletivo extremamente rigoroso. E tem um termo em inglês, né, para definir esse tipo de atividade, que são as Critical Actions Organizations, que são as organizações críticas em que um erro pode ser fatal para um profissional ou para um civil. Elas precisam de um treinamento muito especial. E quando nós fizemos a entrevista no BOP, a gente perguntou em que condições vocês não entrariam em conflito. E eles disseram, se eu não confiar na minha equipe. Porque tem uma formação 360 graus, porque se o cara que está nas minhas costas me dando cobertura para eu estar olhando para frente, se ele tiver vendido, ele vai permitir que o traficante acerte as minhas costas e ele vai desmontar a unidade.
Então, não é que o BOP não tenha problemas eventuais de corrupção, ele tem mecanismos para monitorar e excluir esses elementos continuamente. O que acontece na Polícia do Rio de Janeiro, como um todo, é que ele é a cara do carioca. E esse é um desafio que nós temos que enfrentar como cidadãos. Se o policial chegasse para mim e me pedisse propina e soubesse que eu não daria, ele não pediria. Mas o carioca ostensivamente tenta subornar a polícia sempre que alguma coisa acontece. Se a polícia me pegar na lei seca, a lei seca não aceita suborno, fica todo mundo meio ali, mas tem gente que diz, pô, mas não dá mesmo nem para dar ali um quinhentinhos para não perder. A lógica é a lógica da corrupção. Então, se você tem um cidadão que de forma contínua é corrupta e tenta corromper a polícia, não acredita na polícia e não dá suporte para as lideranças que querem aprimorar esse modelo de governança, você tem uma equação impossível. O BOP ele foi selecionado para ser uma tropa especial, com um processo seletivo extremamente rigoroso e que muita autonomia para o comando desenvolver essa metodologia de ação. Como é impossível você ter uma tropa como o BOP ligando para o comando para pedir instruções, você tem que trabalhar com liderança compartilhada, né? No meio de uma batalha não dá tempo de pedir para o comando fazer nada. Então, todos são treinados para ser líderes. Você tem o líder de cada uma dessas unidades, mas ele pode ser alvejado em combate. O segundo tem que poder assumir, o terceiro tem que poder assumir. Então, o BOP faz planejamento simples, execuível, compartilhado, todo mundo trazendo o máximo de informação que pode, todo mundo treinando muito junto, com uma visão clara do risco e do objetivo. Se você vai fazendo isso o tempo inteiro, se todo mundo vai fazendo o planejamento compartilhado, vai aumentando a transparência no processo decisório, a razão de cada uma das decisões não é arbitrária, então isso vai dando a sensação de muita racionalidade no processo como um todo, e essa racionalidade dá uma sensação de legitimidade. Ora, se eu conheço os parâmetros de tomada de decisão, eu participo disso, eu sei que está bem feito, porque ninguém ali quer morrer e não quer matar, então você tem que fazer um planejamento para evitar isso. O que acaba acontecendo é que tem muita previsibilidade e muita confiabilidade. A previsibilidade e a confiabilidade, por conta da liderança compartilhada, gera um pacto de confiança muito grande. Então tem um círculo virtuoso que vai gerando confiança. Então ali o que acontece? Tem uma visão clara do desafio, tem uma visão clara da missão, todo mundo precisa participar no desenvolvimento de estratégias para ter maior sucesso na missão, e isso foi criando um círculo positivo. Não é a mesma coisa, bom, o BOP são mais ou menos 400 soldados, a Polícia Militar do Rio de Janeiro são 8.000. Então, você tem gerência política, você tem uma série de problemas de gestão na Polícia do Rio e você tem uma população que ativamente colabora contra os esforços do Estado por aprimorar as instituições. Então, é uma polícia do carioca. Uma coisa que é curiosa no Brasil, a gente fala muito da corrupção na área pública, mas eu não sei se vocês têm lei seca aqui em Brasília, imagino que sim, que é nacional. Você sai com amigos da nossa classe social, com esse nível de educação, que participa desse tipo de conversa, a pessoa vai no restaurante, bebe, e a primeira coisa que faz antes de ir embora para casa é procurar o aplicativo para saber onde está a lei seca para poder ir para casa dirigindo depois de ter bebido. Ora, um país que cria um aplicativo que todo mundo usa, informa e colabora para sabotar um esforço legítimo da polícia de evitar a morte no trânsito por causa de álcool, não vai conseguir ter uma polícia que não é corrupta. E é por isso que a gente precisa, de muitas maneiras, usar a nossa área de influência para começar a dizer que esse comportamento é inaceitável. Ora, um país que tem cerca de 100 mortes por dia no trânsito deveria ter toda a população firmemente engajada no propósito de evitar mais mortes no trânsito. Ainda assim, a gente tem uma população que ativamente sabota os esforços do governo, né, por evitar morte no trânsito. Aí a importância de conversas como essa da DCE, da importância da gente falar por orientação por valores e da disciplina espiritual
Tudo bem que eu gostaria de beber, mas em nome dos valores eu não vou beber hoje porque eu estou dirigindo. Ou eu gostaria de poder ir com o meu carro, mas como eu quero beber, em nome do valor da vida, eu não vou com o meu carro. A orientação por valores, ela sempre implica em sacrifício. A orientação por valores, ela é contrária ao hedonismo, ela é contrária à preguiça, ela é contrária ao oportunismo. E é por isso que ela demanda uma certa disciplina espiritual. Ou eu coloco o valor acima do meu interesse momentâneo, do meu prazer momentâneo, ou eu simplesmente não sou um sujeito ético. E o brasileiro tem dificuldade com a ética, porque no núcleo da ética está a capacidade de renúncia. Se eu não consigo renunciar a um comportamento imoral, antiético ou uma coisa assim, eu simplesmente não sou uma pessoa de bem. Essa questão a gente não fala. A gente tem uma certa omissão e complacência com esse tipo de comportamento, como se fosse um jeitinho. Como se fosse uma coisa bonita. A capacidade do brasileiro de ser flexível e dar a volta na regra. A governança pública, ela está sujeita a esse tipo de pressão também. E nas empresas privadas, idem. Aqui, o cara que segue a regra é o otário, é o mané. E quem não segue é o esperto. Então nós conseguimos criar um sistema de valores absolutamente invertido. Ora, se o cidadão que tem interesse em que ninguém morra no trânsito não colabora para que o trânsito não mate, como é que a gente vai dizer que a gente não quer uma polícia corrupta? A gente precisa criar um pacto de cidadãos que exija a melhor governança pública, que apoie os esforços das lideranças que estão, de fato, tentando implementar a disciplina operacional nas instituições, mas nós não fazemos isso. Então, o indivíduo que entra honesto na polícia para fazer a coisa certa, ele enfrenta oposição dentro e fora. Eu penso isso agora para o próximo governador que for assumir o governo do Rio. A situação está muito difícil. Só tem uma chance de alguma pessoa fazer um trabalho bom. É ter a maioria da população apoiando na hierarquização de prioridades e nos sacrifícios necessários. Mas qual é a chance que a gente tem, num país como o nosso, de ter um volume significativo de pessoas apoiando quem concorrer para fazer a coisa certa? A gente tem um tipo de cidadania suicida. Nós nos sabotamos como cidadão, nós nos sabotamos de múltiplas maneiras. E criar consciência disso é o primeiro passo para a gente poder começar a reverter essa situação. Então, eu acho que o modelo do BOP ele não se aplica à Polícia Militar do Rio de modo geral, porque o BOP está mais blindado, ele não está fazendo policiamento de rua, ele não está fazendo isso. Eles têm, de fato, um engajamento numa missão que eles consideram nobre e superior, e eles têm uma coalizão, conseguiram criar uma coalizão forte para fazer isso. Mas a gente não tem também problemas que você está falando assim, fica interiorizando, e fala assim, nós temos um problema disso, nós temos um problema daquilo lá, e cada vez que a gente tenta exteriorizar, e usando o teu próprio exemplo, muitas vezes a gente não consegue se comunicar. Uhum. Eu vejo assim, são 8 mil. 8 mil são 20 times de 400. São 20 times. Se a gente conseguisse instituir a comunicação, que existe coisa boa, e existem os bons exemplos, e existe a motivação, né? E eu estou falando disso porque eu acho que o maior problema que a gente enfrenta é essa comunicação quando você não tem igualdade. Igualdade, eu não estou falando, sempre numa empresa a gente tem hierarquia, mas assim, você tem igualdade, porque todos são humanos, todos são pessoas, todos vão morrer, né? E todos são finitos. Porém, tem diferentes responsabilidades, mas o objetivo é um só. E como cidadão também, todo mundo quer o bem, mas como fazer isso e como comunicar isso, né? Eu cito exemplo assim, não só da minha área, que é da área de saúde, né? Eu conheço bem o Einstein, assim, mas é um treinamento, um acompanhamento. Quando eu falo assim, não é instrução, é
educação. E educação tem a ver tudo com comunicação. Isso é um grande desafio que a gente tem. Esses tempos eu estava no Ministério da Justiça e eu falei isso. Eu falei assim, ó, eles veem um grande número de mulheres presas por tráfico. E a grande maioria da população concorda. Ué, por que fez isso? Pô, é criminosa. Eu falei assim, e estavam querendo fazer alguma coisa. Na época ainda que o ministro da Justiça era responsável por toda essa área penitenciária. Eu falei assim, ó, uma das primeiras coisas é desensibilizar a sociedade. Porque se a pessoa fez alguma coisa errada, né, ela deve ser punida. Ela deve. Mas a gente tem que mudar o nome. Então vamos lá. Será que punir é encarcerar? Em vez de falar prisão, é encarcerar. Quer dizer, será que a gente não consegue sensibilizar todo mundo? Assim, será que uma pessoa que cometeu um erro deve ser encarcerada? E sim, dá uma ênfase. E eu tiro esses exemplos porque, assim, tem cidades que fizeram isso. Curitiba, de onde é a minha origem educacional, né? Quando a gente começou há muito tempo atrás a trabalhar o lixo, né, foi feito nas crianças. As crianças aprenderam a reciclar e ensinaram os pais. Depois, no trânsito, o mesmo exemplo que eu tiro de lá, né, começou uma grande campanha de brincadeira. Quer dizer, atrás dos ônibus tinha, parou em fila dupla, é perua, assim, com animais. Então as pessoas começaram a brincar com isso e tirar sarro do outro. Quer dizer, ninguém queria ser perua, ninguém queria ser porco, ninguém queria ser, assim, é uma forma de comunicação, às vezes, efetiva para unir o cidadão, o colaborador da empresa, o funcionário, né? Eu acho assim, a gente tem que ser o exemplo, lógico, a liderança é tudo, porque não adianta se você não tiver um bom exemplo. Né? Mas eu acho que o primeiro passo é isso. A gente compartilhar o desafio, acreditar que o outro tem capacidade para ajudar a resolver o desafio, então que ele não é o objeto do meu disciplinamento, mas ele pode ser um parceiro para desenvolver soluções e a gente poder fazer isso que você falou. Eu acho que a gente não consegue comunicar. Eu vi alguns exemplos que eu acho que a grande maioria das pessoas desconhecem, inclusive criminosos de alta periculosidade, Canoinhas, que tinha um exemplo onde mais de 60% dos presos trabalho mesmo, que alguns chamam de trabalho escravo, mas o exemplo é um cara de alta periculosidade que falou assim, não, eu estou ocupando minha cabeça aqui para pensar, quer dizer, ele tinha prisão lá a longo prazo, mas ele não estava pensando em sacanagem, né? Tipo assim, quer escapar e fazer ou coisa, porque ele estava ocupando a cabeça. A gente tem que começar a mostrar, acho que para a sociedade, mais, né, os bons exemplos. Que todos podem fazer, desde o Einstein até aquela clínica popular. Né? Tem um exemplo do Einstein que eu achei genial, que a gente estava tentando entender como é que eles conseguiram ter um nível de combate à infecção hospitalar e combate a acidente com objeto perfuro cortante, essas coisas em um hospital, que é bastante dramático, pode infectar todo mundo. E aí o Dr. Brandt me disse uma vez que eu podia entrevistar o pessoal, os assistentes de enfermagem que estavam vindo de um benchmark em Houston. Ora, assistente de enfermagem, numa linguagem de fábrica, é peão chão de fábrica. E aí eu perguntei para o Dr. Brandt, mas por que eles que foram fazer o benchmark em Houston, não o médico ou o pesquisador? E ele me respondeu, porque quem melhor entende de assistência de enfermagem são os assistentes de enfermagem. E quando eu fui conversar com o grupo, eu vi que de fato o que eles viram lá, uma pessoa que não fosse da assistência de enfermagem não veria. Eu perguntei para eles, e aí, foi bom? Vocês aprenderam muita coisa? Eles estão muito na nossa frente? Eles disseram, não, Carmen, o hospital gastou dinheiro com isso, porque nós somos melhores que eles. Eu falei, nossa, que autoestima alta, né? Eu falei, por quê? Eles disseram, porque lá tinha infecção por bactéria multiresistente na UTI. E isso é relaxamento da assistência de enfermagem. E nós não temos aqui, nós mantemos isso sob controle. E aí eles foram contando como é que eles ficaram observando e eles viram que os enfermeiros andavam com uma caneta no bolso. E eles disseram, tá, não adianta, você passa álcool gel, você troca a luva, aí você pega o prontuário do paciente, você pega a caneta para escrever no prontuário, daqui a pouco você está mexendo no paciente, a caneta era o vetor contaminante. Eles disseram, não, a gente não faz uma barbeiragem dessa, cada prontuário já tem sua caneta,
tem um protocolo de esterilização, e isso evita esse tipo de problema. Eles que tinham que vir aqui fazer benchmark com a gente. Um médico não teria visto isso. Porque você precisa estar com um olhar muito atento à tua tarefa para ver como a excelência pode ser constituída nela, como eu posso realizar aquela tarefa eximiamente. E isso não depende de educação formal no sentido de anos de escolaridade. Isso depende de entender a missão e estar continuamente pensando como é que eu posso resolver melhor aquele dilema. Então, as pessoas excelentes, elas fazem parte de uma comunidade de excelência, em que cada indivíduo importa. E eu acho que isso é uma coisa que os países de mais baixa distância de poder e maior confiança têm mais claro, mas nós não temos, porque infelizmente a gente tem uma visão negativa sobre as pessoas. E eu concordo com você que dá para fazer isso com as crianças, mas a solução não é a escola, né? Quando as pessoas no Brasil falam, o problema é a educação. Seria alguém, uma instituição mágica, que de preferência não seja brasileira, porque não dá muito certo, porque nossas escolas não estão muito boas, deveria resolver o problema que 204 milhões de habitantes não conseguem resolver. Quando a questão não é essa, a vida em sociedade é educativa. Se eu ajudo as pessoas a perceber como elas podem colaborar comigo para que juntos a gente consiga cada vez fazer coisas melhores, há um processo de aprendizagem compartilhada, de aprendizagem no trabalho, de aprendizagem fazendo, que pode estar em vários lugares. Tem uma coisa difícil no Brasil, que é, ao mesmo tempo, um corporativismo muito grande e uma desconfiança do outro, que para mim é o maior problema da educação. Eu saí uma vez fazendo um trabalho pelo BID, na Secretaria de Educação do Rio, e os professores não acreditam nos alunos. E os professores diziam, aluno é preguiçoso, aluno é malandro, aluno não tem educação, aluno não respeita a professora, aluno isso, aluno aquilo. Você fala, mas peraí, se o aluno tivesse educação, não precisava do professor. E aí o professor dizia, eu sou contra tudo isso que está aí, eu sou contra o governador, eu sou contra o secretário, eu sou contra tudo isso. Então ele entrava em sala de aula e também não educava. E aí tem aquela coisa, a responsabilidade é minha. Eu olho para aquilo e falo assim, peraí, eu trabalhei na Universidade de Santa Úrsula quando ela estava quebrando. E eu já estava 6 meses sem receber salário. Mas da porta da sala de aula para dentro, entre eu e o meu aluno. Meu aluno não tem nada a ver com o contrato de trabalho que eu tinha com a universidade. Então, ganhando ou não ganhando, por respeito ao aluno, eu preparava a minha aula e ia lá fazer a minha parte. Mas a gente chegou numa situação em que esse outro invisível e mágico é a justificativa para o que a gente não está a fim de fazer. E é no micro, na relação humana concreta, que a gente consegue ir transformando isso. Quando a gente começa a dizer que isso não é aceitável, quando a gente começa a dizer que isso não é ético, que quem faz isso é que está fazendo a coisa errada. A gente não faz. Como a gente tem uma visão paternalista, a gente diz, mas também coitado do professor, ganha mal, ninguém apoia, ninguém ajuda. Quer dizer, o ninguém é o nosso maior inimigo. Nós somos uma sociedade de pessoas adultas e de bem que gostariam de ver a coisa certa, perseguidos pelo ninguém. Mas ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, então eu também não posso. Como é que a gente desmonta essa situação? Eu acho que é com essa questão da subsidiariedade, de dizer, eu não vou agir de maneira menos excelente porque eu não estou recebendo, porque meu aluno não tem nada a ver com isso, eu tenho um compromisso ético e profissional com o aluno. E se cada um começa a discutir como é que a gente pode cumprir esses compromissos éticos e profissionais, independente desse ninguém, a gente vai chegando lá. Eu acho que são muitas as oportunidades, e aí eu acho que a gente precisa de um pouco do esforço de cada um. Porque se a gente acredita nesse outro, e tem esse tipo de conversa, nossa, mas um professor não pode pensar assim. Às vezes cai uma ficha. É uma coisa impressionante, às vezes você está conversando, às vezes com um aluno, te cai uma ficha de, puta, eu não podia estar fazendo isso. Professora, na sua visão, o nível médio de consciência do brasileiro tem melhorado ou nós estamos estagnados? Então, eu acho que nós temos uma enorme maioria de pessoas se sentindo infelizes e isoladas e vítimas do caos.
uma enorme maioria de pessoas que gostaria de fazer a coisa certa. Mas como todo mundo olha e diz, está um caos mesmo, não vou ser o único otário que vai fazer a coisa certa. Não vou ser eu que vou começar. E eu acho que a gente hoje está, assim, uma nação vítima do vitimismo e do fatalismo. E a subsidiariedade é o antídoto para isso. De dizer, eu acredito que você pode, eu acredito que eu posso, vamos tentar junto. Muitos estudos sobre desenvolvimento mostram que as sociedades mais ricas e mais prósperas são aquelas que têm mais capital social. Tem um trabalho clássico do Robert Putnam comparando a Itália do Norte com a Itália do Sul, que ele tenta entender por que a Itália do Sul, do Norte é mais rica e a Itália do Sul é mais pobre e tem mais máfia. E ele mostra que é o capital social que é essa diferença. Porque o capital social, se por exemplo nós todos aqui estamos cooperando, você vai criando organização no nível meso. Se você cria organização de nível meso, não é nem no macro nem no micro, a gente vai se educando junto, a gente vai aprendendo um com o outro, a gente vai se animando um com o outro, a gente vai vendo que vale a pena. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente começa a ter uma visão mais clara de que a gente está precisando do Estado para que a nossa comunidade caminhe. Então a gente também demanda de uma maneira mais possível. Tem um problema no Brasil que todo mundo hoje acha que a questão da política se resolve cobrando. Temos que saber cobrar mais dos políticos. Não, mas se você olhar, o político não consegue cumprir a Constituição de 88. Não tem recurso para isso. Então, em vez de pensar, eu tenho que cobrar, que tal se a gente dissesse, tá, como é que eu posso ajudar? Como é que a gente monta grupos para fazer diagnóstico, hierarquizar prioridade de acordo com uma lógica de valor? Agora, se a gente, dentro das empresas, ajuda as pessoas a entender que existe esse tipo de problema, a gente altera a maneira como as pessoas votam. Com mais responsabilidade. As pessoas podem escolher mais esquerda, mais direita, mais de maneira responsável. Eu acho que a alternância é boa, que o debate é bom, que a homogeneidade é burra. É importante ter discordância, mas com bases e fatos, com respeito, vendo como é que a gente gerencia isso. Países que têm esse padrão têm uma política mais produtiva. Então, os países que têm menor taxa de corrupção são aqueles que têm mais capital social e confiança. E o estudo do Putnam mostra isso. A máfia siciliana ela é do sul. Porque se eu não tenho confiança, o que acontece? Imagina que ele é um marceneiro e eu quero comprar um móvel. Ele não confia em mim para fazer um móvel sem eu dar uma entrada, e eu fico com medo da entrada e ele fugiu com dinheiro. É o que está acontecendo no Brasil. A máfia começou a vender proteção para essas transações. Se tem confiança, eu não preciso ter tanta corrupção. A corrupção ela vai surgindo nesse isolamento de cada um, não confiando no outro. Se a gente começar cada um a plantar um pouco essa sementinha da subsidiariedade e dos diálogos construtivos, que é aquilo que você estava dizendo, eu acho que o poder de mudança é enorme. Porque nós temos tudo o que nós precisamos para retomar a prosperidade. E é a prosperidade que vai gerar riqueza para resolver os problemas do país. Eu acho que é uma obrigação, nós temos uma obrigação com a prosperidade, com a produtividade, porque esse país precisa de dinheiro. A gente precisa voltar a um ciclo de crescimento para poder garantir o aumento da oferta de emprego, para poder ter mais imposto, não porque o governo está grande demais e nos escorchando, mas porque as empresas estão mais produtivas e a gente consegue ter mais imposto para fazer essas coisas. Quer dizer, mas para isso a gente precisa que o Estado tire a mão do nosso bolso. Tem uma série de equações impossíveis. Nós precisamos de um Estado menor, mais eficiente, mais focado no que importa, com mais transparência. Por outro lado, se a gente não se engaja, não tem possibilidade de transparência, porque a informação fora de contexto não serve para nada. Eu acho que esses são desafios que se colocam para a gente. Professora, então a tese é a seguinte: nós temos hoje um impacto, desculpa meu povo, nós temos um impacto forte de influências externas hoje a qualquer organização, né? Ideologia de gênero, a mídia, esse fatiamento sociológico que o PT criou, mudou, entrando em detalhe de política. Então vamos focar aqui no nosso coisa. Então a tese é que esse processo
exatamente isso. E se a gente conseguir fazer um jogo ganha-ganha, em que os empregados que trabalham em parceria com os gestores, com os líderes, possam também se beneficiar desses ganhos, eu acho que a gente combate o efeito da heterogeneidade. Por que brasileiro não cumpre regra? Por que brasileiro não cumpre a lei? Por que a gente acha que é esperto não fazer isso? Porque a gente não confia em quem elabora a lei, né? Então a gente sabe que quem está elaborando a lei está fazendo a lei para enquadrar a patuleia, não é para conseguir gerar o melhor pacto para todo mundo. O que acaba acontecendo é a mesma coisa na organização. Se acha que as regras de saúde e segurança, que as regras internas de governança, que aquilo tudo é uma coisa para enquadrar. Quando você convida as pessoas para resolver os problemas que geram as regras, o nível de compreensão e comprometimento com as regras aumenta enormemente. E as pessoas começam a desenvolver essa autonomia para pensar e fazer. Aumenta a capacidade de autogestão do indivíduo, ver que ele tem um tempo restrito, que ele tem que fazer escolhas, que as escolhas têm consequências, e isso se aprende na prática de resolver problema no trabalho. A educação pelo trabalho, ela geraria muito isso. Desculpa. Eu fiz um link que você falou da estrutura das famílias, como a fala do Léo Varela, ele fala dos filhos da favela, ele fala dos filhos que não têm pai, de mãe solteira, estão criados pelas avós, ficam em casa o dia todo sozinhos, trancados, os pais só voltam no final do dia. Será que as políticas governamentais, tanto as diretrizes básicas da educação, como as políticas sociais, eles estudam essas estruturas familiares ou eles fazem uma política para a estrutura familiar tradicional? Que é essa que a gente conhece, que tem uma estrutura de pai, mãe, uma casa demobiliada, tem... Então, eles não levam isso em consideração. Na realidade, é aquela coisa do foco na tarefa, foco no curto prazo, eu me sentindo vítima da Lei 8666, eu me sentindo vítima dos enquadramentos, todo mundo se sentindo pequeno. Então, em vez da gente olhar para isso e dizer, tá, qual é o nosso plano de ação para esses jovens em situação de vulnerabilidade, como é que a gente trabalha junto, como é que a gente coopera, fica todo mundo focado na tarefa, esperando que o alguém apareça para resolver. Então, nós temos diagnósticos ruins e nós temos, na área pública brasileira hoje, nós temos um problema que é um volume enorme de pessoas trabalhando para a regra, trabalhando para o controle, trabalhando para o compliance. Então, quando a gente olha hoje para a produtividade na área pública, não é que as pessoas não trabalham, o problema é que o volume de trabalho que elas precisam fazer para os controles tira foco de resultado. E o risco de fazer a coisa certa hoje na área pública é grande demais. Um indivíduo muito comprometido com o resultado, ele encontra um monte de barreiras legais, de monitoramento, de controles e tudo isso. Se ele for com fome no resultado, ele vai parar no TCU. Nós precisamos começar a pensar como é que a gente dá apoio para as pessoas que querem fazer a coisa certa, conseguirem fazer a coisa certa. Mas nós gastamos os últimos anos, desde a Constituição de 88 para cá, criando regra para evitar que os maus façam coisa errada. Então, o que acontece? A gente não consegue discernir. A gente está preso em um monte de amarras que são frutos da nossa história e do nosso modelo mental. Se a gente conseguisse fazer esse tipo de planejamento, quando eu estava fazendo o diagnóstico da Secretaria de Educação do Rio, eu fui no DEGASE, que é não pode chamar de prisão, que é a unidade de medida socioeducativa para menores infratores. Quando você está no Rio, você tem a impressão que são milhares de menores infratores, porque eles parecem estar em todos os lugares. Muito bem, a gente estava lá no DEGASE, fomos ver quantos eram. E descobrimos que eram cerca de 4.000. Mas eles parecem muitos, porque como a unidade de medida socioeducativa não pode mantê-los presos, eles voltam. Então tinham meninos que já tinham voltado 16 vezes. Quando você vai analisar a história desses meninos, e eu conversei com alguns deles, eu perguntei para esse que tinha voltado 16 vezes, eu falei, mas o que você imagina que você vai ser no futuro? E ele falou, professora, você é igual ao meu pai, vou estar em banco 8, vou estar mandando lá. Essa é uma fala reveladora, porque os estudos mostram que a maioria dos menores infratores, eles estão em famílias que têm um histórico de infração.
Você tem experiências de alguns países, Israel tem uma experiência muito bacana, que como medida preventiva, eles acompanham esses jovens das famílias dos infratores. E eles fazem algumas coisas assim, se o jovem está à mercê de uma família violenta, o jovem é vítima daquela família violenta, é vítima de maus tratos, de abandono e tudo isso, é claro que esse jovem não vai ter uma capacidade de sozinho descobrir como é que ele se transforma num cidadão produtivo. Eles têm umas fazendas juvenis de medida de proteção desse jovem dessa realidade. E não é uma prisão, é uma escola extremamente acolhedora, com esporte, com lazer, com acompanhamento espiritual, socioemocional e essas coisas todas. E eles têm a melhor taxa de combate a esse ciclo negativo, nefasto, que faz com que o jovem de uma família com problema vire um jovem com problema. Eles têm 80% de taxa de recuperação total. E o que eles consideram a taxa de recuperação total é um jovem que passa na prova para o exército israelense, que é uma prova extremamente dura. Né? Se a gente parasse para conversar sobre o problema, talvez fosse para fazer isso. Se no Rio de Janeiro são só 4.000 jovens nessa situação, dá para resolver com uma excelente instituição, não dá? 4.000 dá para estar em uma instituição. Muito mais barato do que perseguir, muito mais barato do que ficar matando esse jovem na rua, muito mais barato do que ter esse jovem matando polícia. O custo da repressão policial é muito maior do que o custo de acolher, entender que esse jovem... Tem uma questão muito ideológica de dizer, mas vai tirar o jovem da família. Não, peraí, esse jovem está numa família disfuncional. Esse jovem está numa situação de risco. Então, não é o Estado tirando o jovem de uma família como a nossa, que está ali dando apoio. É um jovem que está numa situação de vulnerabilidade. Poder pegar esse jovem e dar para ele uma chance é o mínimo que se poderia fazer de humano. Mas aí a conversa é ideológica e perde o foco na realidade concreta desse jovem nessa situação. E a gente vê isso no Brasil. A discussão política perdeu totalmente contato com a realidade. De você chegar e dizer, tem que matar esse jovem aqui, ele está sofrendo, ele está apanhando, ele é vítima de violência doméstica, ele é vítima de violência sexual, ele não é uma coisa do Estado tirar a criança, é o mínimo de proteção para que essa pessoa possa ser mentalmente saudável. Mas o volume de ideologias que está em torno disso é paralisante. Eu acho que a gente tem um caminho pela frente, eu acho que ele não está tão longe disso, porque a gente tem as competências humanas necessárias em termos de capacidade de raciocínio educacional para fazer, na hora que a gente conseguir criar um consenso mínimo sobre como colaborar e parar essa guerra imbecil de todos contra todos, porque hoje é isso. É todo mundo se sentindo acuado por todos, é um volume inaceitável de polaridades e briga. As pessoas não percebem que a destruição da confiança é o pior legado que essa política maluca, essa polarização política está levando. A gente está transformando todo mundo em inimigo de todo mundo. Quando a retomada da prosperidade inclusiva, que permitiria trazer as pessoas para dentro do mercado de trabalho, que o indivíduo fosse produtor de valor, ela pressupõe diálogos construtivos, que foi o que você falou. Então, a maluquice nas redes sociais tem que acabar em cada um de nós. Essa falta de diálogo no ambiente de trabalho, que não permite que as pessoas amadureçam na capacidade de resolver o problema, tem que acabar em cada uma das nossas empresas. Cada um de nós, de certa forma, precisa ser o portador dessas possibilidades, para que a gente consiga ser como uma pedrinha no lago, né? Entrou ali pequenininha, mas vai gerando um círculo concêntrico de influência por volta. Se a gente parasse para exercer a influência nas pessoas que estão perto, a gente consegue ir criando círculos de influência cada vez maiores. Está todo mundo se sentindo sozinho na multidão. A gente fala sempre assim, essa questão, questão é um problema de comunicação, que não sei o que e tal, e o que pode fazer e tal, e eu vejo assim, a partir do momento que você consegue alinhar objetivos em um caminho mais ou menos certo, as coisas também vão dando certo. Aqui em Brasília, há muito tempo aí, a gente achou que era interessante respeitar
a faixa de pedestre. Isso dá orgulho pra gente. Quando a gente vai até numa outra cidade, num outro canto, que para lá naquele... Para na faixa de pedestre e tal. Isso é de Brasília? Ou seja, aquilo ficou uma marca registrada. Então, o que eu vejo é, vamos alinhar objetivos, coisas corretas, coisas certas, e botar todo mundo pensando mais ou menos nesse caminho, que acaba que a coisa muda de figura. Concordo. Nossa, não, mas ele falou tão... tão bem, que eu só repetiria. Na verdade, o nosso presidente sugeriu que 2 horas já é o suficiente, né? Não, mas é verdade, já são 9h30 da noite, quase. Eu queria muito agradecer o convite, queria agradecer muito ao Laércio a confiança de me convidar para falar para um público tão seleto aqui em Brasília. Obrigado. E me colocar sempre à disposição. A gente está lá pelo nosso lado tentando fazer com que a DCE do Rio retome. E eu acho que esse é um movimento bacana de jogo ganha-ganha que traz prosperidade para todo mundo. Então, desejo a vocês super boa sorte e espero que a DCE de Brasília consiga ser uma inspiração para a gente no Rio. A gente está meio correndo aí na lanterninha, mas uma hora a gente chega lá. Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço demais a professora Carmen, ao Laércio, né, que foi o elo de ligação. Toda vez que vier a Brasília, avisa a gente, tá? Que a gente faz junto ao grupinho, por favor, foi muito bom. Eu acho que algumas coisas realmente me chamaram muita atenção. Essa questão da baixíssima propensão a confiar, né? É uma coisa muito triste, né? Quer dizer, quando a professora Carmen coloca de uma forma assim direta, né, algumas frases, algumas expressões, realmente a gente para refletir e realmente é isso que a gente se propõe, né? Na DCE, a professora ficou 5 anos na DCE do Rio de Janeiro. Outro ponto, né? O outro não vale a pena, né? E realmente é isso que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas individualistas, todo mundo num egoísmo muito grande, nos seus interesses pessoais, profissionais e deixando tudo de lado, né? A visão negativa de todos, né? De uma forma generalizada, né? Ninguém vale nada, nenhum político serve, nenhum governante serve. Então realmente a gente tem que ter muita prudência, né? Muita moderação para procurar analisar tudo de uma forma importante. E na verdade, eu que sempre trabalhei em área financeira, muitas vezes a gente, né, faz pós-graduações, assim, coisas aprofundadas, né? Aprende números, fórmulas assim, extraordinárias, mas a gente chega à conclusão que tudo se resolve na simplicidade, né? A matemática num juro simples, num juro composto, e na vida é isso, é na simplicidade, né? Então essa questão que é tão simples, né? Valorizar a pessoa, né? Chamar a pessoa para se engajar no processo produtivo, no processo decisório. Tem um problema, as pessoas se sentem valorizadas, não, quer dizer, é a coisa básica. Lembra muito uma regra de ouro chamada faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Se você estivesse trabalhando e as coisas acontecendo, o que você gostaria que fizesse? Que te chamasse, que te deixasse num canto? Pior do que isso, a indiferença, né? Então acho que foi uma reflexão, uma oportunidade muito boa, muito obrigado. E na verdade, né, por essa experiência, né, que a nossa está engatinhando, a DCE Brasília, a experiência, né, acadêmica, prática da professora, e na própria DCE durante 5 anos, a DCE, para algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, ela tem exatamente esses valores, né? A gente poderia simplificar, são 3 pilares, né? A ética, a responsabilidade social e a sustentabilidade, sempre lastreada nos valores cristãos, na doutrina social da Igreja, que ao longo do tempo é isso. Quando nós criamos a DCE em novembro de 2016, nosso diretor conselheiro espiritual, Dom Marconi, né, que disponibilizou também esse ano 6 palestras, né, ele tem uma vida também, os bispos têm uma vida muito corrida, 6 palestras exatamente para que a gente faça crescer. A última palestra foi muito boa, né, o auditório da Cúria estava lotado, né,
também tem uma divulgação antecipada. Então é isso que a gente precisa. E nós temos que ser os multiplicadores disso, né? O país hoje vive num pessimismo que é uma coisa inacreditável. Com todo esse potencial, um país riquíssimo, né? De agricultura, de recursos naturais, de tudo, mas as pessoas, porque a base de tudo são as pessoas. As empresas são formadas pelas pessoas. Então, se a gente não valorizar nas nossas empresas as pessoas, então realmente vai tudo por água abaixo. Então, queria mais uma vez agradecer a professora, o Laércio, e agradecer a presença de vocês todos e já divulgar os próximos eventos, até que já avisei para alguns. Dia 19 tem um evento muito importante, que é a marcha, depois você até distribui aí para as pessoas divulgarem, tá, Miranda? Miranda, vice-presidente da DCE, advogado e também há muitos anos militando na área de defesa da vida, juntamente com o Alan, que está aqui do lado, o Paulo Fernando também, e outras pessoas que entraram mais tarde, como o Bruno. Então, dia 19 haverá marcha em defesa da vida contra o aborto, às 14 horas, ao lado, ela vai sair, um horário meio difícil, mas eu acho que vale a pena esse esforço, principalmente em função do momento que nós estamos vivendo. Então, sai do Museu Nacional, ali um pouco antes da Catedral de Brasília, e vai até o Congresso Nacional. Estamos sofrendo uma grande ameaça, porque o Supremo, anteontem, marcou a data de uma audiência pública, no dia 3 de agosto, onde haverá debates entre entidades pró-vida e entidades abortistas, e nós já sabemos qual é a cabeça do Supremo. Então, nós temos um conterrâneo, né, que é tradicionalmente, está no Supremo recentemente, que é tradicionalmente abortista. Então, nós precisamos de uma mobilização muito grande com essa marcha. Estamos fazendo algumas ações junto ao Congresso, e houve um seminário quarta-feira passada muito bom, 7 horas seguidas. Então, é um perigo muito grande do Supremo autorizar o aborto no Brasil. Então, essas ações, as pessoas que já militam há muito tempo, estão trabalhando. Então, eu gostaria que colocasse na agenda, dia 19, a Marcha em Defesa da Vida. Dia 27, outra palestra com Dom Marconi, que a gente vai mesclando o lado espiritual com a parte técnica, como hoje, mas também com os valores cristãos, né? Sempre nas nossas palestras. Palestra com Dom Marconi, Eucaristia, Nossa Força, 27 de junho. Então, 19 a marcha, 27 de junho. E também combinamos e fechamos uma data para o dia 17 de julho com o ministro Ives Gandra Martins Filho. Foi recentemente, saiu em fevereiro, ele deixou de ser presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mas continua ministro, católico, muito atuante. Então temos uma palestra com ele, também na parte profissional, técnica, que será... Qual o nome da palestra, Miranda? Eu esqueci. Virtudes, né? Parte de virtudes. Não, exatamente, eu divulguei. Excelência profissional e virtudes. Cecília, muito bem, obrigado. Excelência profissional e virtude. Eu só fiquei na dúvida para saber se alguém estava ligado, viu, Cecília? Obrigado, Cecília. Então, excelente palestra com o ministro, né? Então, já temos uma sequência boa aí até o meio de julho, tá bom? Queria rapidamente apresentar, tem 2 pessoas que vieram, são candidatos, né? Paulo, levanta um minutinho. O Paulo Fernando, ele é candidato a deputado federal, já concorreu, na última eleição teve 18 mil votos. 28. Né? 28. Então é só para saber se você está prestando atenção. 28 mil votos, é católico, é pró-vida há muitos anos, quer dizer, desde o início do movimento. Então eu só gostaria que você dissesse o teu site para as pessoas te conhecerem. Você tem um... Ok. paulofernando.com.br. Fácil, Paulo Fernando, então anotem aí e depois a gente até manda. E também candidato a deputado federal, e temos também o Moisés Marques, né, candidato a deputado distrital, foi chefe do jurídico da Terra Acaba, então gostaria que também, o Moisés, que você desse o seu endereço aí. moisésmarques.com
Seu partido é o... PDT. E o teu? Patriota. Patriota. Então, patriota, PDT, tá tudo. Muito bem. Então, eu acho que é importante nesse momento que a gente conheça as pessoas que realmente estão se candidatando e as suas propostas. Gostaria que rapidamente os conselheiros e diretores da DCE levantassem rapidamente, para que sejam conhecidos também, o Bruno, diretor de comunicação, o Paulo Ricardo, o Miranda, o Fábio, Carol, a Miriam, Zé Luiz, Marco, Giovanni, Rudimar, João Flávio e o Alex. Muito obrigado pela presença. Pode falar. Tem um jantar. Um dia antes da marcha tem um jantar. Dar o convite para os atos para todo mundo. Isso, vai ter um jantar exatamente para angariar fundos, porque enquanto o outro lado tem muitos recursos, né, inclusive vindos de fora, né, as ONGs abortistas e tal, os pró-vida não tem que ficar fazendo jantar de adesão para que a gente possa realmente organizar a marcha. Queria agradecer a Marília também, minha esposa, sempre presente e ajudando ao lado. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Vamos divulgar para vocês todos assinaram a listinha, né? Agradeço demais a presença. No dia hoje que o trânsito realmente está muito complicado. E o prédio, né? Na próxima palestra todo mundo já sabe como chegar no auditório. Muita gente, eu não sei se até agora tem gente perdida aí pelo prédio. Mas de qualquer maneira, muito obrigado a todos e até a próxima. No dia 19, a Marcha em Defesa da Vida.